O Irã disparou o míssil mais rápido de todo o conflito contra um porta-aviões americano. Não foi o Tsirkon, a 31 metros do Ford, algumas semanas antes. Não foi um míssil hipersónico que atingiu diretamente o Lincoln. Era o Fatah-2, o míssil hipersónico iraniano de segunda geração, com velocidade de cruzeiro Mach 13 e velocidade terminal Mach 15. O míssil mais rápido que o Irã jamais desenvolveu. O míssil mais rápido empregado em combate naval real por qualquer país do Golfo Pérsico. Mach 15, 5 km por segundo na fase terminal. A essa velocidade, a janela de detecção útil do radar Spy-6 do Lincoln contra o Fatah-2, a 25 metros de altitude, era de aproximadamente 14 km. A Mach 15, esses 14 km eram percorridos em 9,3 segundos. Mas o Lincoln não detectou o Fatah-2 a 14 km. Detectou a 21 km, 14 segundos completos de aviso. Porque o Fatah-2 gerava uma assinatura de plasma ionizado em seu escudo térmico, que o SPY-6 processava como contacto provável 4,7 segundos antes que o buscador de radar ativo pudesse confirmar a classificação. 14 segundos. 4 a menos que o Tsirkon contra o Ford. 4 segundos que representavam a diferença entre ter tempo para 2 SM-6 ou somente para 1. O Lincoln tinha de tomar essa decisão em 14 segundos. 2 SM-6 ou 1. Se 2, 1 segundo e meio de separação entre os lançamentos, significava que o segundo SM-6 teria apenas 8,3 segundos de tempo de voo disponível em vez de 9,8. Se 1, a tolerância ao erro era 0. Para entender porque o Fatah-2, a Mach 15, era qualitativamente mais difícil de interceptar do que o Tsirkon, a Mach 9, é preciso entender o que Mach 15 faz com a física da reação de interseção no último quilómetro de voo combinado do míssil e do interceptor. A Mach 9, a velocidade de fechamento combinada entre o Tsirkon e o SM-6 era de aproximadamente Mach 12,5. Isso dava ao SM-6 uma janela de manobra de cerca de 0,8 segundos nos últimos 3 km. A Mach 15, a velocidade de fechamento combinada entre o Fatah-2 e o SM-6, correspondia a aproximadamente Mach 18,5. Essa mesma distância de 3 km era percorrida em 0,54 segundos. A janela de manobra do SM-6 nos últimos 3 km foi reduzida a 0,54 segundos, menos da metade do que estava disponível contra o Tsirkon. 0,54 segundos para detectar a manobra de evasão e corrigir a trajetória do interceptor. A essa velocidade de fechamento, qualquer manobra de evasão do Fatah-2 superior a 1,2 G nos últimos 3 km criava um deslocamento de posição que o SM-6 não conseguia compensar em 0,54 segundos. O Fatah-2 tinha manobrabilidade de até 4G na fase terminal. Os cálculos indicavam: se o Fatah-2 executasse uma manobra de evasão superior a 1,2G nos últimos 3 km, a tentativa de interseção do SM-6 falharia. O oficial do Lincoln conhecia esses cálculos. Por isso, a decisão de lançar 1 ou 2 SM-6 na janela de 14 segundos era extremamente difícil. Às 4 horas e 22 minutos, o SPY-6 do Lincoln registrou a assinatura de plasma ionizado do Fatah-2 a 21 km. Contato potencial hipersónico. Velocidade estimada Mach de 13 a 15. Altitude 25 metros. Classificação parcial em 72% nos primeiros 3,4 segundos. Tempo restante 10,6 segundos. O oficial tático do Lincoln dispunha das mesmas informações que levaram o Ford a reduzir seu limiar de classificação para 65% meses antes. O Lincoln
havia estabelecido esse limiar em 65% após a atualização doutrinária. 72% superavam o limiar dos 65%. O sistema EDIS estava pronto para o lançamento. A questão era: quantos SM6? Tempo restante, 9,8 segundos. O oficial tomou a decisão 4,2 segundos após o primeiro eco de radar. Um SM6, não dois. A razão? Com 9,8 segundos restantes e uma velocidade de fechamento de Mach 18,5 na fase terminal, lançar dois SM6 com 1,5 segundo de separação significava que o segundo teria apenas 8,3 segundos de tempo de voo disponível em vez de 9,8. Essa diferença de 1,5 segundo correspondia a 11,4 km a menos de tempo de voo disponível para o segundo interceptor. O segundo SM6 não alcançaria o ponto ótimo de interseção. Um SM6 com 9,8 segundos de tempo de voo completo tinha uma probabilidade de interseção calculada de 61%. Dois SM6 com 9,8 e 8,3 segundos tinham uma taxa de interseção combinada de 68%. 7 pontos percentuais de diferença ao custo de 1,5 segundo de tempo de resposta do sistema. O oficial escolheu 61% com tempo completo, em vez de 68% com tempo reduzido, porque 61% com tempo de voo completo do primeiro SM6 conferia a capacidade máxima de correção de trajetória disponível. Se o Fatah 2 manobrar, 68% com tempo comprimido aumentava a probabilidade estatística, mas reduzia a capacidade de cada interceptor de responder individualmente à manobra. Um SM6 com tempo completo, probabilidade de 61%, tolerância ao erro, 0. Às 4 horas e 22 minutos, com 6,2 segundos, o SM6 foi lançado da Célula 4. Tempo restante até o impacto potencial, 7,8 segundos. Tempo de voo do SM6 até o ponto de interseção calculado, 7,4 segundos. Tolerância, 0,4 segundos. O Fatah 2 executou sua manobra de evasão terminal. Mudança de trajetória de 0,9 grau para estibordo e descida simultânea de 25 para 14 metros de altitude. 0,9 grau abaixo do limiar crítico de 1,2 graus, que teria tornado a correção do SM6 impossível. O SM6 corrigiu sua trajetória em 0,31 segundos, dentro da janela disponível de 0,54 segundos. O SM6 atingiu o ponto de interseção. A ogiva detonou a 2,8 metros do Fatah 2. A detonação destruiu o sistema de propulsão do Fatah 2 e penetrou a ogiva em 3 pontos. A ogiva não detonou. Os 3 fragmentos não atingiram a massa crítica do iniciador de detonação. O Fatah 2, sem propulsão e com a ogiva estruturalmente danificada, continuou em trajetória de planagem a partir de 14 metros por 0,6 segundos adicionais antes de mergulhar na água. O ponto de impacto na água estava a 8,4 km do Lincoln. A ogiva detonou ao impactar a água, sem danos, sem feridos. 14 segundos desde a detecção. Um SM6. Interseção a 2,8 metros. Detonação na água a 8,4 km do Lincoln. 0 danos, 0 feridos. Não é uma história sobre o Fatah 2 nem sobre o SM6. É sobre a diferença entre probabilidade estatística e capacidade de resposta individual. O oficial do Lincoln escolheu a probabilidade menor com maior capacidade de resposta. E foi essa maior capacidade que permitiu ao SM6 corrigir em 0,31 segundos contra uma manobra
de 0,9 grau com 0,54 segundos disponíveis, 0,23 segundos de margem. O míssil mais rápido do Irã foi parado com 0,23 segundos de margem de correção. Você acredita que o oficial do Lincoln tomou a decisão certa ao escolher um SME-6 em vez de 2? Ou os 7 pontos percentuais adicionais de probabilidade no segundo interceptor teriam valido mais do que a capacidade adicional de correção do primeiro? Deixe sua análise nos comentários.